Muito bom dia! Começando mais uma aula nossa aqui toda quinta-feira às 6h37. A gente tem um encontro aqui marcado. E o tema da aula de hoje é 3 posturas que te aprisionam no deserto. A gente está na parte 2. A gente teve a parte 1 na semana passada e a gente já viu que a primeira postura foi o orgulho. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Marlene. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Condessa Tânia, bom dia! Fala pra mim se você tá conseguindo me ver, se o som tá saindo direitinho, se tá tudo certo, por favor. Bom dia, Mai, como é que você tá? Janaína. Ó, já vão chegando e já vamos clicando no avião, né, gente? Já sabe como é. Bom dia, marido. Clica, manda seu avião, tá? E depois coloca aqui pra mim, feito. Bom dia, Carol. Tudo certo, né, Paulinha? Obrigada. Como é que vocês estão? Vou mandar aqui meu avião também. Já vou mandar logo. Um minutinho a gente manda. Já avisa que a nossa aula está começando. Já mandei meu avião. Fala aí pra mim se você também já mandou o seu. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Alessandra. Como é que vocês estão? Vamos compartilhando, clicando no avião, chamando todo mundo. Já avisei aqui no grupo do WhatsApp. O Telegram também já foi. Já mandou, Paulinha? Animadas para a aula de hoje, a gente vai ver as outras 2 posturas que prendem a gente no deserto. Pri, só são essas? Não, né, gente? Mas eu escolhi as 3 principais para a gente estudar aqui, porque muitas vezes a gente está aprisionada, a gente está sem se mover, sem conseguir avançar na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, inclusive na nossa vida financeira, porque a gente está aprisionada, né? A gente mesmo se mantém prisioneira. As portas das prisões já foram abertas, a gente continua lá. Deixa eu parar aqui essa música. Bom dia, Selene. Bom dia, Eliane. Oi, Carla. Bom dia, tudo bom? Fala pra mim aí se você já tá com o seu material, ó. Material de hoje. Oi, Pati. Bíblia, tá? Hoje eu vim com a Bíblia combinando com o look. E também porque essa Bíblia aqui é lá da minha igreja, da Seven, ela tem uma versão muito boa, que é a Nova Almeida atualizada. Para vocês que sempre me perguntam, né? Super indico essa versão. Oi, tia Lúcia, bom dia. Ó, e aí, gente, quais são os materiais que é para você trazer? Bíblia, caderno e, né, sua caneta, seus marca-texto, que você gostar e principalmente o seu coração preparado e a sua mente aberta, sua mente concentrada aqui, que é a aula, tá? Bom dia, Glenda. Ó, Glenda já chegando. Bom dia, Carla. Tudo bom? Ó, então, vamos lá. Revisando, pega seu material, clica no avião, chama as suas amigas, porque com certeza todo mundo aqui ou já passou por um deserto, ou está passando, ou vai passar. E aí você tem alguém que você pode abençoar, que você pode compartilhar. Eu sempre pergunto aqui pra vocês, né, qual é a decisão que vocês tomam, se vocês decidem ser uma represa ou ser como um rio. Como assim, Pri? A represa, ela vai recebendo as águas, ela vai recebendo e ela mantém presa. Inclusive, esse é um dos posicionamentos que não deixa a gente avançar, faz a gente ficar no mesmo lugar, tá? Não faz parte da aula, não, mas tem a ver com o nosso assunto de hoje. São pessoas que elas retêm, que elas não conseguem ser generosas, tá? E aí, ou você pode escolher ser um rio que transborda, que abençoa a vida de outras pessoas. E Pri, me dá uma dica simples de como abençoar a vida de alguém? Chama alguém para essa aula aqui hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar muito. Por quê, Pri? Você é a melhor professora do mundo? Não, gente, porque a Bíblia, ela é uma semente que ela nunca volta vazia, que a gente vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Bom dia, Edvane. Então, fala pra mim se você já tá com o seu material. Confirma aí pra mim. Oi, Ju, bom dia.
Já tô aqui com o meu chá. Bom chazinho. Não sou do time do café, mas sou do time do chá. Fala pra mim se tá com tudo em mãos. Contem-me. Tá? Bom dia, Valéria. Profetiza a palavra. Me fala como é teu nome, por favor. Aí vocês me falam, vocês já estão tudo pronto pra gente começar. Tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez? Novata? Já tem amigas aqui de vocês. Ó, quando chegar alguma amiga de vocês, uma pessoa que for novata, vocês me ajudem dando boas-vindas, tá? Vamos receber bem as pessoas que estão aqui. Bom dia, Edna. Tudo certo, né, Glenda? Boa. A Lê tá aqui pela primeira vez. Ô, coisa boa, seja bem-vinda. Ó, a Divane já foi pegar o material. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? Certeza que já tem a Lê aqui que é novata, você vai chamar mais amigas aí. Então, gente, olha só. Meu nome é Priscila, tá? Sou casada com o Tércio, sou mãe do Azaf. Eu e o Tércio, nós somos pastores auxiliares da Seven Church. E também nós trabalhamos com treinamentos online, tá? Nós desenvolvemos dentro da nossa empresa treinamentos que trabalham com você, a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. Eu venho sempre falando sobre isso com vocês. Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, mas não permitir que o Espírito Santo penetre o nosso coração, que ele trabalhe, que ele sare as nossas emoções, que ele sare as nossas questões emocionais, tá? Isso são coisas que você cresce muito na sua mente, você avança muito na sua mente, mas você continua no mesmo lugar. Vou até contar aqui durante a aula uma história minha sobre essa questão de ficar presa por conta das nossas emoções, dos sentimentos, eu não sinto que eu devo fazer isso, não sinto que eu devo fazer aquilo. Então aqui, os nossos cursos, as nossas aulas, a gente sempre bate nesses dois pilares. A gente sempre fala da Bíblia e a gente sempre fala em como aplicar isso à sua vida emocional, em como o Espírito Santo traz transformação dentro das suas emoções, tá bom? Patrícia, seja bem-vinda. Edi, tá quase dormindo? Não. Eita, imagino. Návila, bom dia. Estefânia, bom dia. Então, posso começar, gente? Vocês já estão com o material tudo certinho, tá? Tudo ok? Já convidaram as amigas, você já clicou aí no avião. Já foi um rio que transborda. Tá tudo certo, então, né? Então, bora lá. Só minimizar isso aqui. Pronto. Então, gente, ó, essa aula aqui é a parte 2, tá? A nossa primeira aula foi semana passada. O vídeo da primeira aula ainda está no meu IGTV. Vai ficar até hoje, 20 horas da noite. Depois ele vai ser retirado, tá bom? Pra eu baixar e subir ele lá pro YouTube, que fica melhor. Então, depois que terminar aqui a aula, se você não assistiu a parte 1, me chama no direct que eu coloco o link pra você dessa parte. Na parte 1, a gente tá falando aqui sobre 3 posturas que aprisionam a gente no deserto. Existem mais posturas? Claro, né? Eu acabei de falar aqui no começo da aula pra vocês sobre a questão de você ser como uma represa, você não ser generoso, você reter tudo pra você. Isso é uma das coisas que te aprisionam no deserto. Não é das que a gente tá falando aqui. Eu separei as 3 principais. E aí, semana passada, nós estudamos sobre o orgulho. E a gente entendeu que o deserto, a gente pode ter 2 destinos no deserto. Ou a gente pode subir de nível, como foi o caso de Josué e de Caleb, né, que foram elevados de nível. Josué era um servo de Moisés, era o discípulo ali mais próximo e foi elevado ao nível de líder da nação, de comandante, né, de comandante do exército de Israel, tá? E aí, ou você pode ir para o destino da morte, que foi o destino de, além de Moisés, de Josué e de Caleb, todos os outros que saíram do Egito, todos, sem exceção, morreram no deserto. E isso se deu muito por causa da postura deles. E a primeira postura que a gente viu na semana passada foi a questão da dureza de coração. Nós entendemos que essa dureza de coração, ela é provocada pelo orgulho, pela raiz de orgulho dentro de nós. E aí a gente estudou sobre orgulho, viu, né, o que orgulho causa, o que acontece, como a gente combate, que o orgulho é combatido com a humildade. E nós estamos estudando essa semana, tudo, aprofundando o estudo sobre orgulho, pensando, olhando os versículos na Bíblia que falam sobre isso. A gente está fazendo isso lá no nosso canal,
gratuito, aquele que eu não posso falar o nome aqui, senão o Instagram derruba a live, tá? E é naquele aplicativo que é super parecido com o WhatsApp, é gratuito e a gente está fazendo lá um devocional semanal. Quem aqui está acompanhando o devocional lá no canal? Fala aí pra mim. Se você está ouvindo, como é que funciona para o devocional? Eu coloco para vocês os versículos, vocês meditam nos versículos durante o dia, oram, falam com o Espírito Santo, escuta primeiro o que o Espírito Santo tem para te falar. E aí, durante o dia, eu vou mandando lá o áudio referente aos versículos que a gente estudou naquele dia, certo? Ó, Paty tá lá, firme e forte, né, Paty? Estudando. Glenda também, tá? Então, se você quer aprofundar, quer entender melhor a questão do orgulho, ainda dá tempo. Tudo fica gravado lá no canal desde o primeiro dia até o último, tá? E pra gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai basear a nossa aula em um texto, tá? Da Palavra de Deus. Tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, tá? Janaína também tá lá no canal. Coisa boa. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. A nossa aula de hoje vai ser baseada, tá? Nessa porção da Bíblia. Abre aí sua Bíblia, 1 Coríntios 1, ou 1 Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do 1 ao 12, tá? Aqui, ó. Abre aí sua Bíblia. Vamos juntas. Vou começar aqui a leitura, tá? Eu vou lendo e vou parando para explicar algumas coisas para vocês. Ora, aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha muitos dons, tinha muito do mover sobrenatural. Muitas coisas aconteciam nessa igreja, mas eles tinham um problema, um orgulho e vaidade que faziam eles caírem em pecados. E aqui, essas cartas, foram enviadas por Paulo para essa igreja, para ensinar, para exortar. Ele tanto falava das coisas que eram boas, que eles faziam, mas ele também pontuava coisas que precisavam ser corrigidas. Esse é o papel de um mentor na nossa vida. Então, Paulo era mentor da igreja de Corinto, tá? E aí, essa carta é uma carta que tem conselhos, contém exortação. Essa porção que a gente vai ler são conselhos contra a idolatria. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui, quando ele fala pais, ele está falando dos judeus, aqueles que, né, são os pais da fé, que originaram, foi de onde Jesus nasceu, tá? Todos estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Aqui está falando da nuvem que cobriu o povo no deserto e do mar que se abriu para o povo passar a pé seco, tá? E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Pri, por que está aí esse em Moisés? Porque Moisés era o líder. Era debaixo da liderança de Moisés que eles se colocavam. Moisés era quem representava Deus. No nosso caso aqui, como a gente vai ver, tá? Nós estamos debaixo da liderança de Jesus, porque ele veio, se mostrou, né, pra gente como homem, mostrou como a gente devia se portar. Então, ele fala aqui que todos eles foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Paulo, ele está pegando algo do Antigo Testamento, por isso que a gente tem que entender a Bíblia, conhecer, né, ler a Bíblia toda. Paulo está pegando algo do Antigo Testamento e está trazendo para cá, para usar como base para o ensino que ele ia colocar aqui. E aí ele fala, todos eles também comeram, versículo 3, todos eles também comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Aqui, gente, ele está falando do maná, né, que era o pão que descia do céu, e da água que saía da rocha, tá? A tradição judaica, ela fala que existia uma rocha que seguia o povo pelo deserto. E aqui Paulo fala dessa rocha, dessa pedra espiritual, e fala que é Jesus. E aqui ele está linkando. Primeiro ele linkou a nuvem e o mar com o batismo que a gente faz nas águas. E depois ele linkou o maná e a bebida espiritual com o pão e o vinho que nós usamos para fazer a Santa Ceia, tá? E aí no versículo 5 ele coloca, né? Olha, eles tiveram todos esses privilégios, mas, né? Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles.
razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Como eu falei para vocês, só 2 dessa geração sobreviveram, da geração que saiu, que viu o agir de Deus, né, contra o Egito, quando houveram as 10 pragas, que viu a libertação, que passou pelo Mar Vermelho. Só Josué e Caleb entraram em Canaã, que era a terra prometida. Eles ficaram prostrados no deserto. Isso aqui está falando de morte, tá? Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que... Aí ele vai explicar cinco pecados, 5 coisas que eles fizeram que desagradaram a Deus e que fizeram eles morrer no deserto. Então, gente, só uma pausa aqui. Tudo que está escrito na Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é útil para o nosso ensino, para a gente aprender com o exemplo dessas pessoas. Quando você diz que você não gosta de ler uma porção da Bíblia, que você decide pular, você está questionando a decisão de Deus, do Espírito Santo, de ter inspirado alguém para colocar essa passagem na Bíblia. Você está desprezando, você pode perder alguma coisa. Então, isso que a gente vai ver aqui nos próximos versículos são coisas que aconteceram e estão registradas no livro de Êxodo, no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Então, se você pula esses livros, que a maioria das pessoas, né? Ai, é muito chato. Ai, essa parte da Bíblia é só fulano, foi filho de fulano, que foi filho de ciclano. Você está deixando de aprender coisas valiosas. E muitas vezes nós ficamos aprisionadas em dores, em tristeza, em angústia, em situações difíceis. A gente fica rodando no mesmo problema porque nós não temos o conhecimento necessário, a revelação necessária. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando à medida que você abre o seu coração. Só que se você não medita na porção da palavra, como ele vai trazer para o seu coração a revelação que estava ali? Como ele vai te mostrar um exemplo que estava ali, mas você disse assim, não, vou pular aqui. Gente, quem nunca pulou o livro de Números? Eu fiz até um vídeo, acho que foi semana passada, né? Com as frases que a minha mãe me dizia sobre a Bíblia. E tinha uma que ela dizia que hoje eu acho muita graça, né? Mas que na época eu ficava muito chateada. Quando eu era criança, ela dizia assim, é claro que é para ler Números. Se está na Bíblia, é para ser lido. Então, tudo que está na Bíblia, tá? Toda palavra, ela vem para trazer discernimento para o nosso coração. Então, já fica a dica aí, não pule os livros da Bíblia. Vocês estão entendendo? Fala aí pra mim, clica aí nesse coração quando você entender, tá? Comenta aqui, me fala se você tá entendendo, se tá tudo certinho. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Gláucia, Everlânia, Roseli, Beth, sejam todas bem-vindas, tá? Nós estamos estudando sobre as 3 posturas que aprisionam as pessoas no deserto. Existem muitas posturas, mas eu escolhi 3. E agora, nós estamos estudando as 2 últimas. Essa parte que eu estou lendo aqui para você está em 1 Coríntios, capítulo 10. Estou lendo para você do versículo 1 ao versículo 12. Nós estamos no 6, tá? Então, vamos lá. Ó, versículo 6. Versículo 5 que diga. Peraí, eita, que eu pulei, é o 6 mesmo. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que... E aí ele vai começar aqui uma lista de 5 coisas que fizeram as pessoas morrer no deserto. A primeira é, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 7. Que não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Primeira vez que conseguiu ler o Pentateuco completo. Gente, ó, quem tá fazendo a leitura anual comigo, essa semana a gente finaliza os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, que foram livros escritos por Moisés, tá? A gente tá no versículo 8. Ele já falou da cobiça, ele já falou da idolatria e agora ele vai falar da imoralidade. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Tudo isso aqui, gente, está lá no Velho Testamento, tá? Para cada um desses exemplos que Paulo dá, existem passagens correspondentes para você entender a história.
Aí no versículo 11 ele diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Ele está de novo repetindo a sentença. Quando na Bíblia você lê um texto que repetiu uma sentença, isso significa, tá? Que é algo importante, que é algo que você precisa prestar atenção. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então a gente leu aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Então, a gente viu o quê? Que essas pessoas, elas tiveram privilégios espirituais. Eles viram milagres, eles viveram, foram beneficiados pelos milagres. Eles comeram pão que descia do céu, beberam da água da rocha, que, segundo Paulo aqui, era o próprio Cristo que jorrava essa água para eles. Eles passaram pelo mar aberto, né, a pé seco, e ainda assim, muitos deles morreram no deserto. E essa é uma realidade de muitas pessoas. Elas estão na igreja, elas são batizadas, elas ceiam todos os meses, né? Celebram a ceia, celebram a vinda de Jesus, anunciam a vinda de Jesus que vai vir através da ceia. Elas leem a Bíblia, mas não saem do lugar. E eu, Pri, durante muitos anos, eu fui essa pessoa. E especificamente, durante 6 anos, eu fiquei aprisionada num deserto. Era um deserto espiritual, né? Por quê, Pri? Você não estava perto de Deus? Você estava longe? Não, estava bem pertinho. Mas a minha vida era uma montanha-russa. Subia e descia, subia e descia. Era um deserto emocional, porque eu não conseguia me conectar com as pessoas certas. Eu sempre tinha amizades, até mesmo nos trabalhos que eu era chamada para fazer, era como se dissesse assim: eita, fulana, ela veio para a vida só para sofrer. Porque no trabalho era complicado, né? Eram patrões que eram ruins, mas na verdade não eram eles. Era a minha postura que, hoje olhando para trás, eu entendo que era a minha postura que me mantinha naquele lugar. Sabe quando você vai em lugares onde você não é celebrada, onde você é só tolerada? Então essa era eu no meu deserto. Então não tinha amizades, né, firmadas em Deus. Muitas, tinham pouquíssimos amigos. Tinha muitos problemas na minha família, muitos problemas de relacionamento. Não tinha nenhum relacionamento que fosse saudável. Financeiramente falando, eu era falida. Eu trabalhava muito, mas eu não via o fruto do trabalho. Passava mesmo por dificuldade. Então, eu estava na igreja, eu congregava, eu conhecia a Bíblia, eu servia na igreja, eu era voluntária. E ainda assim vivia no deserto. E eu lembro que nessa época eu perguntava assim para Deus: mas Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô passando por essa situação? E aí, a causa disso era uma dor emocional que eu carregava e que eu não abria mão. A gente vai já estudar sobre como isso se encaixa aqui nos 3 posicionamentos. E aí, Paulo, nesse texto, ele falou que essas pessoas, eles tinham esses privilégios, mas ainda assim eles morreram no deserto. E não é o problema do cristão não é a gente passar pelo deserto. A Bíblia diz que no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo. Jesus falou sobre isso. Então o deserto ele vai vir para todo mundo. O problema é que o deserto ele é para ter começo, meio e fim. Eu aprendi isso com a minha mentora, a pastora Isabelle. Só que tem gente que vive a vida toda no deserto. E aí tem alguma coisa errada, tá? O deserto ele é um lugar de treinamento. Jesus passou pelo deserto. Paulo foi levado ao deserto. Muitas pessoas passaram pelo deserto, tá? Isso não quer dizer... E isso mostra que nós também vamos passar. A questão é se você vai ficar aprisionada nesse deserto ou se você vai sair. Você já passou por essa situação? Ou você conhece alguém assim? Que está na igreja, que, né, vive o evangelho, mas que a pessoa não sai daquele problema. Ela vive ali. Ou é um problema específico, que ela está presa ali naquele problema e ela não sai dele. Ou ela sai de um e entre outro. Sai de um e entre outro. Eu já tive as 2 experiências e nenhuma delas é boa. Você conhece alguém que está passando por isso? Ou que já passou? Então, gente, primeira consciência. Todo mundo vai passar pelo deserto. Você não é melhor que ninguém. O próprio Jesus passou. O deserto faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, existem posturas, maneiras que a gente se comporta que aprisionam a gente no deserto. Na aula 1, que foi semana passada, a gente viu sobre o orgulho, tá? E aí Paulo ele fala aqui de 5 tipos de pecados que essas pessoas cometeram. O primeiro pecado, ele tá logo aqui no versículo
no versículo 6, que é o pecado da cobiça. Eles eram movidos e eram controlados pelos próprios desejos. O que aconteceu, tá? Esse pecado aqui da cobiça foi quando eles desejaram comer carne. Eles já tinham maná que descia do céu e eles chegaram um dia para Moisés e começaram, né, a dizer: ai, eu não aguento mais comer esse pão, só tem esse pão, que coisa horrível. A gente aqui nesse deserto não come nada diferente, tá? E aí eles queriam comer carne. Aí Deus fez descer codornizes, soprou um vento que vieram muitos passarinhos. E numa altura que eles conseguiam, tipo assim, pegar muito fácil. E aí eles comeram tanto, movidos pelo desejo, que a Bíblia diz que eles morreram de tanto que eles comeram. Deus entregou eles ao próprio desejo, tá? É quando você insiste tanto para Deus por uma coisa, insiste tanto a Deus por algo, reclama tanto do que você tem aqui, você quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, e diz assim, não vai fazer diferença na vida dela. Não vai ajudar, mas ainda assim a pessoa insiste em pedir. Isso é o pecado da cobiça, tá? É quando você rejeita aquilo que é bom para desejar aquilo que é mal, aquilo que não vai te fazer bem, tá? O segundo pecado que ele fala aí é o da idolatria, que está no versículo 7. E aí ele está se referindo especificamente, né, ao bezerro de ouro que eles construíram quando Moisés foi lá receber as leis. A gente vai aprofundar mais na idolatria, né? Era um bezerro que era feito de acordo com as vontades dele. O terceiro pecado está aqui no versículo 8, quando ele diz: não pratiquemos a imoralidade. O que é essa imoralidade? Foi quando ele, lembra lá da história de Balaão, né, que a jumenta falou, e aí Balaão ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele deu uma ideia para o rei moabita. E qual foi a estratégia que ele deu e a estratégia que Satanás usa até hoje? Fazer com que os filhos de Deus se conectem, se relacionem com pessoas que não servem a Deus. E essas pessoas vão influenciando os filhos de Deus para se prostrarem a outros deuses. E aqui, essa imoralidade é porque eles participaram das cerimônias moabitas, que eram cerimônias que eram religiosas, mas que elas tinham fundo de prostituição, de orgia, de promiscuidade. Então, eles não só se tornaram idólatras, se prostrando, né, a Baal, que era o deus que os moabitas serviam, como também se prostituindo com essas mulheres, tomaram elas como esposas. Isso é o que a Bíblia fala de julgo desigual, tá? Esse foi o terceiro pecado. O quarto foi que eles colocaram Deus à prova. Tá falando aqui do versículo 9, ó. Paulo ele é bem claro, ele diz assim: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Esse episódio aqui foi quando eles questionaram a liderança de Moisés e, consequentemente, questionaram a escolha de Deus, tá? E aí vieram serpentes malignas e essas serpentes, elas eram venenosas e elas mordiam o povo e muitos deles morreram até que Moisés fosse, intercedesse e fizesse aquilo que Deus queria para trazer salvação, tá? Esse foi o quarto pecado. E o quinto foi a murmuração, que é a reclamação contínua. Hoje aqui eu quero ver com você dois desses, tá? Que é a idolatria e a murmuração. Então, os três posicionamentos que a gente está estudando aqui, que nos aprisionam no deserto. A aula passada a gente estudou sobre a dureza de coração, que é o orgulho. E hoje nós vamos estudar sobre a murmuração e sobre a idolatria. Isso que eu falei para vocês, esses 5 pecados, eu vi que teve gente que chegou aqui agora, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 10, eu li do versículo 1 ao versículo 12. Ele é a base para a nossa aula, tá? Então, vamos lá para o primeiro problema que eu quero abordar aqui com você, que é o problema da murmuração, tá? Então, esse problema aqui de murmuração, você vai entender quando você lê a passagem que está lá em Números, capítulo 14. Não tem como eu ler aqui com você o capítulo todo, então o que você vai fazer? Anota aí no seu caderninho para depois você estudar. Pri, como é que eu consigo entender quais são essas passagens que se relacionam com esses versículos? Você precisa ter uma Bíblia com referências, eles chamam de Bíblias que têm referências cruzadas, que são aquelas Bíblias que tem aqueles numerozinhos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a minha para vocês verem. Peraí que a minha Bíblia mesmo que eu uso tá cheia dos papéis, né?
Ó, vamos ver se dá pra vocês verem. Vocês veem que aqui do lado da minha Bíblia tem uns versículozinhos, ó, do lado de cada versículo ele aponta a passagem. O nome disso aqui, tá? São as referências cruzadas. Lá no nosso canal gratuito, quando terminar aqui a aula, eu vou mandar um site, caso você não tenha uma Bíblia dessa. Eu vou precisar comprar. Calma, não precisa. Eu vou colocar um site que você coloca lá o versículo, tá? E lá vai aparecer todos os versículos que se relacionam, que aí pode ser o mesmo assunto ou podem ser palavras iguais, os mesmos temas. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está falando do Antigo Testamento. Essa parte da murmuração ela se refere a Números capítulo 14. Depois você vai lá ler, tá? Então, o que é murmuração? O dicionário diz que é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa. Sabe aquele assim, aquele murmúrio, gente, fala muito de... quem lia assim, tipo... Deixa eu ver aqui, acho que quem usa isso, não sei se é Machado de Assis, eu não lembro qual era o livro que eu li, que falava do murmúrio das águas. Sabe aquele rio correndo que faz aquele barulho bem baixinho, mas aquele barulho que não para? Então, a murmuração, muitas vezes ela não é uma pessoa que está exaltada, que está ali reclamando bem alto. Muitas vezes a murmuração é aquela coisa assim baixinha, mas que você fala repetidas e repetidas vezes. Então, o dicionário diz que murmuração é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar juízo de alguém ou de alguma coisa. E o que é que os israelitas faziam? Eles faziam isso com o próprio Deus. E aí a gente precisa entender que as nossas murmurações, ainda que não sejam com algo assim, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus fez isso errado. Mas quando você reclama de algo da sua vida, consequentemente você está falando mal de Deus, tá? Lá em Números 14, versículo 26, Deus chega assim, não que Deus chega no limite porque ele é ilimitado, né? Mas Deus fica muito irado, Deus chega pro povo e pergunta assim, até quando vocês vão murmurar contra mim? Deus, ele fica tão chateado com aquele povo, fica tão zangado que ele diz assim, até quando eu vou ter que suportar esse povo murmurando? Por quê? Não era a primeira vez que eles faziam aquilo. Então, gente, murmurar é pecado, tá? Pri, eu lembro de uma pessoa que eu conheci que ela dizia assim, eu não tô reclamando, eu só tô falando a realidade. Gente, não tem coisa pior do que esses, né, entre aspas, realistas, que eles não veem nada de bom em lugar nenhum. Tudo tem uma coisa para reclamar. E você vai prestar atenção que talvez você já tenha passado por fases da sua vida em que tudo que você olhava parecia mal. E aí, a questão é que o problema é interno, é uma raiz interna. A murmuração, ela nasce da insatisfação. Não são as coisas, não são as pessoas, as situações que tem que mudar. O problema somos nós, é o nosso interior. O que é a insatisfação? É quando você não consegue, como Paulo, estar contente em qualquer situação. O contentamento, ele é um fruto, né? Faz parte do fruto do Espírito Santo, que ele vem sobre você. Quando você murmura, você está declarando que Deus não é o suficiente na sua vida, quando deveria ser. Porque se Deus é o suficiente, você aprende a estar contente com Ele em qualquer situação. A Paulinha colocou aqui, os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Exatamente, fazendo um paralelo aqui com o povo de Israel, eles não entraram em Canaã. Por quê? Porque eles reclamaram. Então, muitas vezes a gente pensa assim, a murmuração, ela me faz ficar presa no deserto e me faz ficar rodando em círculos. Faz isso. Mas ela é pior, ela vai além, ela faz você morrer, tá? Então, murmurar, ela é pecado e a consequência é que provoca a ira de Deus. Deus se irou com aquele povo, tá? Então, lá quando você for ler Números 14, você vai ver a consequência daquela reclamação. Então, nenhuma geração da história viu tantos milagres como aquele povo viu. Eles viram o mar abrir, eles viram as 10 pragas do Egito, eles viram água sair da rocha, eles tinham uma nuvem que protegia eles. Gente, eles viram a manifestação do Deus vivo no Monte Sinai, o monte lá sacolejando, tremendo, trovão, nuvem, tudo e quanto, e ainda assim, eles não conseguiam se satisfazer. Então, o que você precisa
não é ver mais milagre. O que você precisa não é ter mais revelação de Deus. O que você precisa é ser obediente, é aprender com Jesus, né, que é o nosso exemplo, através da ajuda do Espírito Santo, a se contentar com o que você tem. Ah, Pris, quer dizer que eu não vou avançar, que eu não vou conquistar coisas maiores? Não. Quer dizer que já hoje, naquilo que você tem, você vai ser fiel e você vai ser feliz. E porque você é fiel no pouco, Deus vai poder te colocar sobre o muito. Então, eu estava até conversando, acho que foi, tô na dúvida se foi a Glenda. A gente estava falando sobre a questão de não ter tanto tempo para dedicar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Então, houve uma época da minha vida em que eu trabalhava muito, eu trabalhava fora, tinha que cuidar do Azaf, tinha que cuidar da casa, tinha que fazer milhões de coisas, como todo mundo aqui, que é mulher e que trabalha, né? Mesmo as que não trabalham fora, as que trabalham em casa, a gente sabe que o trabalho nunca para. Então, eu dizia que eu não tinha tanto tempo, eu disse assim, nossa, eu não tenho tempo para buscar a Deus. E durante muitos anos isso foi uma desculpa para eu não dobrar os meus joelhos em oração. Até que chegou o deserto, né? Bendito seja o deserto. E aí eu descobri que eu podia sim acordar mais cedo. E aí eu comecei acordando mais cedo, 10 minutos. E eu pegava aquele tempo que eu tinha, ou era o meu intervalo do almoço na empresa que eu trabalhava, ou era acordando mais cedo um pouco e eu eu entregava o meu melhor. Eu era fiel a Deus com aquilo que eu tinha. E aí Deus foi vendo o meu interesse nele, o meu contentamento, a minha alegria em ter ali aquele tempo e foi esticando, foi confiando para mim mais tempo. Então, muitas vezes, você não está recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Seja vivendo o seu propósito, seja na sua vida ministerial, cuidando de outras pessoas, avançando no ministério que Deus entregou para você, porque você reclama do pouco que você tem hoje, porque você faz mal feito, faz com negligência. Um dia desse eu estava conversando com as minhas alunas, pensando lá no texto da Mulher Virtuosa, e eu falei para elas uma coisa que o Espírito Santo na época falou para mim. Ele disse assim, como é que eu vou te dar uma casa maior para você cuidar, se dessa bem pequenininha, gente, era um apartamento bem pequenininho mesmo. Se dessa bem pequenininha que você mora, você cuida mal e quando faz ainda é reclamando. Então, preste atenção no que a murmuração está fazendo na sua vida, tá? Quando a gente murmura, nós estamos negando a bondade de Deus, a providência de Deus. Você está dizendo que Deus ele não é um bom provedor, que ele não é suficiente na sua vida. Você está negando o cuidado de Deus e principalmente você está negando o amor de Deus. Isso é duvidar do caráter de Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, de um constrangimento de alguém que duvidou do seu caráter. Eu já passei por isso, né? Teve uma situação que chegou a ser até, hoje em dia eu lembro assim, achando muito engraçado, quando uma pessoa duvidou extremamente do meu caráter. Eu era muito nova, tinha zero inteligência emocional, perdi completamente o meu controle e eu gritava irada com essa pessoa. Então, não sei se você já passou por esse constrangimento. Alguém já duvidou do seu caráter? Alguém já chegou pra você e disse assim, não confio em vocês, que você tá falando é mentira, você não vive o que você fala, né? Duvidando de quem você era, tá? Colocando dúvida. Então, Charlene colocou aqui já e chorou muito. Então, gente, todas as vezes que você murmura, você está duvidando do caráter de Deus. Se a gente, que é falha, pecadora, cheia de erro, né? Porque a gente chora quando duvida do nosso caráter, porque tem muita pontinha do orgulho ferido, tá? Então imagina se você, que é cheio de defeito, você fica chateado, você fica triste, e dependendo da situação você chega a ficar irada, imagina como Deus se sente. Cada vez que você duvida do caráter, da fidelidade dele, porque isso é duvidar de quem Deus é. Deus é amor. E quando você reclama, você está dizendo, Deus não me ama o suficiente porque ele me colocou nessa situação, tá? Então, eles discutiam e reclamavam do líder estabelecido por Deus. Ou seja, eles brigavam com Deus, reclamavam para Deus e ainda por cima eles falavam mal de Moisés, que era o líder estabelecido. E aqui tem outro princípio. Toda liderança é estabelecida por Deus. E a gente precisa aprender a ser leal a Deus, sendo leal aos líderes que ele colocou sobre a nossa vida. Se Deus colocou um líder sobre você, seja um gerente no seu trabalho, um líder lá na sua igreja, alguém talvez na sua faculdade, no lugar onde você estuda, o seu marido, essas pessoas foram colocadas por Deus como líderes. Quando você fala mal deles, você está, falando mal do Deus que escolheu.
Então, trazendo esse exemplo, por exemplo, trazendo essa questão, por exemplo, para o relacionamento marido e mulher. A Bíblia fala lá em Efésios 5, depois você vai lá ler, que o marido, ele representa Jesus. Assim, ele diz assim como Jesus amou a igreja, o marido deve amar a esposa. E ele fala que assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça, é o líder do lar. Então, quando você reclama do seu marido, fala mal dele, murmura dele, você está falando mal do próprio Cristo. Porque o seu marido representa, tá? É a pessoa, né, que você escolheu e aí Cristo usa ela como líder. Ai, Pri, mas você não conhece meu marido, ele é cheio de defeito, ele nem conhece a Jesus. Quem foi que escolheu? Né? Jesus não foi lá e obrigou você a casar com esse marido, foi você que escolheu. E agora o princípio que está estabelecido na Bíblia é que ele é seu líder, tá? Então, quando a gente murmura, nós estamos falando mal do outro e falando mal de Deus. Então, a murmuração ela pode ser sobre situações, sobre coisas, sobre pessoas. Seja para qual for a direção que ela vá, ela fala contra Deus, tá? Ela traz a ira de Deus e, além de nos aprisionar no deserto, ela traz destruição. Entenderam até aqui o problema da murmuração? E a gente precisa ter esse entendimento claro, tá? Porque às vezes você vai repetindo o pecado, e você diz assim, é só porque eu sou realista. Não. Isso é porque você está viciada no pecado, viciada em reclamar. E aí a gente precisa ser viciada em agradecer. O que faz você vencer a murmuração é você ter um coração grato. Esses homens aqui, eles reclamavam o tempo todo de Deus, tá? Porque eles eram ingratos. E quando o líder despreza o liderado, não fala com os membros, como fica? Gente, você não é obrigada a estar na igreja que você, né, que não fala da palavra de Deus, que a pessoa não é segundo o coração de Deus. Ore a Deus e peça direcionamento. O que eu digo pra você é não se mova pelas suas emoções. Muitas vezes a gente, trazendo aqui, por exemplo, o nosso marido, você pega e você diz assim, meu marido é um grosso, ele me trata mal, ele é uma pessoa ruim, mas quais são as contas que o seu marido tem para pagar? Como é que ele tá passando por esse tempo de quarentena? A empresa dele vai bem? O trabalho dele vai bem? Será se ele não está calado? Será se ele não está trancado? Será se ele não está reagindo mal porque ele está com um peso enorme? E ele não consegue dividir com você porque quando ele olha para você, ele só vê reclamação, tá? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Se o líder que Deus colocou sobre você tem algum defeito, e vai ter, gente. Todas as pessoas têm defeito. Se você for se submeter a uma liderança, seja ela qual for, esperando que essa pessoa não tenha nenhum defeito, não vai funcionar. E mesmo que fosse perfeito, ainda assim a gente dá um jeito de errar. A prova disso é Judas. Opa, pausou, mas voltou. Calma. Judas, ele teve o líder perfeito. Jesus, ele não pecava, ele não errava, ele não tratava ninguém mal, ele não fazia mal a ninguém e ainda assim Judas se rebelou contra Deus. Judas, ele é a prova do nível que a ingratidão exacerbada ela leva, tá? Judas, ele traiu Jesus. Então, o nosso problema não são os líderes que estão sobre nós. O nosso problema é na nossa postura, é como a gente corresponde. Então, eu já passei por vários tipos de liderança. Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Nasci no lar evangélico, os meus pais eram pastores. Então, eu já vivi aqui todo tipo de situação que você possa imaginar. E uma coisa que o meu pai sempre me ensinou é que não fale mal daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Ore por eles. Se eles lhe ferem, se eles lhe magoam, né? Ore pela vida dessas pessoas. A gente não sabe o que elas estão passando também, tá? São pessoas, são seres humanos. Estão sujeitos a pecados, estão sujeitos a errar, a falhar, como todo mundo que está aqui, certo? Então, Charlene, ore para Deus por duas coisas. Pedindo a Ele discernimento, se é esse lugar que você deve continuar, ou se Deus tem algo novo para a sua vida, e aí se mova debaixo da direção de Deus, tá? E ore pela vida dos seus líderes, para Deus abençoar, para Deus trazer paz. Muitas vezes a gente se coloca reclamando das pessoas, mas quanto tempo a gente gasta orando por elas, tá? Então vamos lá. O segundo posicionamento, e esse aqui é muito sério, ele é muito sutil, porque a gente passa batido e finge que não existe. É o pecado da idolatria, tá?
E aqui eles estavam, quando Paulo fala sobre isso aqui, ele está se referindo ao pecado da construção, quando eles fizeram um bezerro de ouro. Deixa eu ver aqui. Do bezerro de ouro mesmo. Então, o que eles fizeram? Moisés subiu na montanha, Deus chamou, né, lá para o Monte Sinai. Primeiro, Deus queria falar as leis direto para o povo. E aí, o que aconteceu? Quando o povo viu o terremoto, viu o alvoroço, o povo disse assim, eita, nós vamos morrer, não quero ouvir essa voz não. Moisés chega para Deus e diz para ele o seguinte, tu vai lá falar com ele e depois tu conta pra gente o que Deus te falou, né? E tudo bem, eles tinham medo. Deus, ele responde assim, eles falaram bem. Por quê? Porque naquela época era a época da lei, não existia Jesus ainda. Eles não tinham sido banhados, lavados pelo sangue do Cordeiro, então era muito arriscado eles entrarem na presença de Deus. Só uma pessoa, né, que fosse justificada, que fosse santificada por Deus, poderia entrar. Então lá se foi, Moisés subiu o Monte Sinai. Ficou Arão lá embaixo, tomando conta do povo. Moisés subiu junto com Josué. E aí Josué para na metade da montanha e Moisés continua subindo até o cume do monte. Lá no cume do monte, o que acontece? Deus, ele se revela para Moisés. Lembra aquela parte que ele coloca Moisés na fenda da rocha, coloca a mão, passa e Moisés vê as costas de Deus? Isso é lá no Monte Sinai. A Bíblia fala que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. E lá Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deus mostrou para ele como deveria ser toda a construção da tenda, com todas as medidas, todos os detalhes. Então foi um tempo de instrução. Só que, enquanto Moisés estava lá, o que aconteceu com o povo? Eles foram ficando impacientes. E esse Moisés não vai voltar, não. Moisés subiu, ficou lá com Deus, achou que Deus era bom. Moisés não vai voltar. Ficamos abandonados aqui no deserto. E agora? E aí começaram a enlouquecer o juízo de Arão, que era o líder que Moisés tinha deixado lá para tomar conta do povo. E de tanto que eles falaram, de tanto que eles reclamaram, murmuraram, se queixaram. E a Bíblia diz que a queixa do povo, né, a ideia de fazer o bezerro de ouro começou com a mistura de povos que saiu lá do Egito e que veio junto. Então tenha muito cuidado com quem você anda. Às vezes é uma mistura de gente que não conhece a Jesus, que não compartilha dos mesmos valores, e você está compartilhando a sua vida, abrindo o seu coração, trazendo essa pessoa para dentro da sua intimidade, e o pensamento que mora nela, os valores errados que estão nela, estão contaminando a sua vida e a sua casa. Foi assim que começou a história do bezerro de ouro. E aí essa mistura de povo começou a reclamar, e os israelitas disseram assim, eita, é mesmo, tá aí, ele tá demorando. Não, eu quero, vamos lá. E aí começaram. O que eles fizeram? Pegaram o ouro que Deus tinha entregue para eles. Por quê? Porque eles eram escravos, eles eram pobres. Se eles tinham ouro, é porque Deus amedrontou os egípcios e fizeram eles tirarem as pulseiras, os brincos e darem para eles. Então eles pegaram o ouro que eles tinham, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E se prostraram e adoraram a esse bezerro. E aí a Bíblia conta que Deus chegou para Moisés e disse assim, ei, se levanta daí. O povo que você tirou do Egito, né? Ou aquele povo lá que você lidera, eles estão me abandonando, tá? E a Bíblia fala que eles construíram um bezerro de ouro, que eles comeram, beberam e praticaram orgia. Por quê? O costume, né, de todos os povos, dos egípcios, dos moabitas, dos filisteus, todos os povos que rodeavam a Israel era o quê? A idolatria, ela andava junto com a imoralidade, com a prostituição, tá? Envolvia atos sexuais para agradar, entre aspas, os deuses, que na verdade a gente sabe que eram demônios. E aí Moisés desce correndo e encontra aquela situação. Então, Pri, tá, beleza, entendi essa história, mas como é que isso se encaixa na minha vida? Eu não tenho nem ouro aqui para derreter, que dirá o bezerro. A questão, gente, é que isso fala de ídolos. Esse povo, ele ficou impaciente. Eles consideraram que o silêncio de Deus era que Deus estava abandonando eles. E muitas vezes no meio do deserto a gente diz assim, ai, Deus não fala comigo. Ai, Deus me abandonou. Ai, Deus isso, Deus aquilo, outro. Só que, por exemplo, você não se dá o trabalho de subir a montanha. Só quem subiu a montanha para ouvir a voz de Deus foi Moisés. O que é esse subir a montanha, Pri? Ir no seu quarto, no seu lugar secreto, orar a Deus. Ler a sua Bíblia, tá? Parar e perguntar, conversar com o Espírito Santo, ter uma vida de oração,
Você não faz nada para ouvir a voz de Deus, mas reclama que Deus está em silêncio, tá? E aí eles acharam que Deus estava em silêncio. E da impaciência nasceu um ídolo. Tenha muito cuidado quando você ficar impaciente. A impaciência faz você cometer erros terríveis. Olha para a vida de Sara. Ela ficou impaciente com a promessa que Deus tinha dado. E aí ela resolveu dar Agar por esposa para Abraão. E daí nasceu Ismael. E tá aí a confusão no meio do mundo que a gente vê até hoje. Então, preste atenção. Tenha cuidado com a sua impaciência. A idolatria, ela nasce no coração de quem não tem maturidade nem paciência de esperar o tempo de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ser cristãos maduros. O que é ser um cristão maduro, Pri? É você passar pelo processo, tá? Ou você se converteu, o Espírito Santo veio morar na sua vida e agora ele trabalha no processo de santificação, que é o que? Um processo que ele vai mudando, remodelando o seu cérebro. A pessoa que é imatura, ela é o quê? Ela é um adulto que não saiu da infância. E existe isso na vida espiritual. São pessoas que andam com Deus há 30, 20 anos, 15 anos, mas elas continuam bebês na fé. Por quê? Porque elas são impacientes. Se uma pessoa não trata elas bem, elas fazem biquinho. Se a pessoa tá cheia de problema, passou por ela, não falou, ai, fulano me ignorou. Eu lembro até de uma história, uma época, gente, eu quase fiquei cega de um olho, né? Eu uso lente de contato. E aí eu não podia, o óculos não fazia efeito, não conseguia mesmo enxergar. E aí eu fui pra igreja, fui pra um culto, né? Na época não tinha esse negócio de pandemia, então tava cheio de gente. E aí eu, cega. Eu sou muito míope. Só que além de ser míope, ainda tinha era tipo um risco no olho, né? Em um dos olhos. E aí uma pessoa passou por mim, falou, e ainda não... Só que eu míope, né? Não vi. Depois ela chega no WhatsApp e ligou pra mim e disse assim, ai, tô muito magoada com você. Falei com você, passei por você, você fingiu que não me viu. Aí eu disse, meu amor, eu não fingi que não lhe vi. Eu estou com um problema nos olhos, eu sou míope, eu não enxerguei mesmo. E eu disse pra ela, antes de você reclamar com alguém, falar que alguém fez algo com você, vá até a pessoa. Às vezes a pessoa tá com um problema, no meu caso, era miopia, né? Era um problema físico. Às vezes a pessoa tá ali com um problema e você tá atirando pedras no lugar de ajudar. Então, já fica a dica. Isso é posicionamento imaturo. Você se magoa por qualquer coisa, tá? As pessoas imaturas, elas são também inconstantes. Uma hora ela quer estar com Deus, outra hora ela quer chutar o pau da barraca e quer ir pro mundo. Então, ó, como a Charlene falou, os bebês, eles ainda tomam leitinhos. Deus não consegue aprofundar, trazer revelações profundas, porque a pessoa é um bebê na fé, tá? Então, a idolatria, o que é idolatria, Pri? É tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O que pode ser idolatria? Pessoas, você mesma, né? O que é a egolatria? É o eu no centro. Então, o que a gente vê na mídia? Você é forte, você é empoderada, você é linda, você é maravilhosa, você tem que cuidar primeiro de você. Na sua vida, você tem que vir em primeiro lugar. Isso é cor do demônio. Quem tem que vir em primeiro lugar na sua vida é Deus, tá? Primeiro você ama a Deus, aí você recebe o amor de Deus, e aí da maneira como você se ama, você ama as outras pessoas. Mas não tem essa de que você vem em primeiro lugar, não, você vem em último. Jesus, ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O meu chamado e o seu é para servir outras pessoas, não é para ser servida, tá? Então, a egolatria é o eu no centro. Ou pode ser que o seu Deus seja outra pessoa. E aí, gente, você tem que entender que não tem problema. O casamento é ruim? Não. Filho é uma coisa ruim? Não. O problema é quando você pega essas coisas e coloca no centro da sua vida. Ah, eu não vou fazer tal coisa por causa do meu filho. Ah, não, eu não vou pro meu lugar secreto por causa do meu filho. Ah, às vezes o filho vem tanto em primeiro lugar que o marido fica lá embaixo. Tem um monte de casamento sendo destruído. Porque nós estamos idolatrando as coisas erradas. Quando você idolatra uma pessoa, você sufoca ela, porque você coloca nela uma expectativa de algo que só Deus pode te dar, tá? Um amor que só Deus pode preencher, algo que só Deus pode fazer por você. E isso é idolatria, é você colocar outra pessoa no lugar de Deus. A idolatria também, ela pode ser com coisas, conquistas, tá? Ai, o meu estudo. O meu Deus é o meu conhecimento. O meu Deus é o meu dinheiro. E aí é mamon. O meu Deus é o meu trabalho. Então,
Pri, como é que eu sei se eu estou cometendo idolatria? É só você olhar para onde você gasta mais o seu tempo. Pega o seu dia de ontem, olha para ele, tá? Onde foi que você gastou mais tempo? Ai, Pri, eu trabalho 8 horas por dia, quer dizer que você é meu Deus? Não, quer dizer que você tem um horário fixo de trabalho, tá? Mas se você é uma pessoa que começa a trabalhar e não tem hora para terminar, você precisa tomar cuidado. Isso está se tornando o seu Deus. Se você consegue fazer tudo, mas você não dá conta de entrar no seu secreto, dobrar os seus joelhos, tem algum problema. A Bíblia fala, Jesus fala de prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas. O que são as outras coisas? O que comer, o que vestir, vos serão acrescentadas. Então, as nossas prioridades, elas apontam muito para quem tem sido Deus na nossa vida, tá? E também, quando a gente fala, outro ídolo que a gente carrega é o ídolo do sentimento. Como assim, Pri? Você às vezes está presa e você idolatra rancor que tem no seu coração. Como assim, Pri? Eu lá vou idolatrar isso é uma coisa ruim. Só que você pega e você passa o dia pensando na mágoa que o outro te fez. O dia inteiro pensando naquilo que alguém falou, no perdão que você não libera, no problema que você tem, num medo, em algo que te causa medo. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Eu fiquei aprisionada no deserto durante muitos anos da minha vida, como eu falei pra vocês no começo, porque eu não liberava perdão. O rancor era o meu ídolo. A minha mágoa era sobre quem eu me curvava. O ídolo, gente, ele direciona a nossa vida. Então, como é uma pessoa movida pelo rancor? Como é uma pessoa movida pela mágoa? Ela é seca, ela é amargurada. Nada tá bom. Ela murmura. Nada na vida dela dá certo. E porque ela se prostra a esse Deus, porque você se prostra a esses deuses, Deus não tem como liberar a bênção na sua vida, tá? Por quê? À medida que você se entrega para Deus, é à medida que Ele vai liberando novos níveis para você. Então, eu fiquei aprisionada no deserto porque eu não liberava perdão, carregava mágoa. E aí isso me trouxe problema financeiro, problema nos meus relacionamentos. Quando eu liberei perdão, as coisas começaram a destravar. Eu conheci o Técio, me casei, entrei em outra empresa que me fez crescer muito, que eu cheguei ao nível de ser gerente, que melhorou muito, uma empresa que eu era bem tratada. Dessa empresa, eu saí para vir para o nosso próprio negócio, para a nossa empresa. Então, muitas vezes, você está presa no deserto por causa dessas três posturas. Ou orgulho, ou a murmuração, ou a idolatria. Ou, às vezes, uma coisa só. A Charlene falou, é uma pessoa de difícil convivência. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quais são os sentimentos que têm reinado no nosso coração? Por que a gente não consegue submeter eles a Deus? Tá? Então, quem é que realmente dirige a nossa vida? A resposta está nas nossas ações práticas. Você anda após aquilo que você adora, tá? Jesus, ele disse o quê? Se você quer ser meu discípulo, né, tome a sua cruz e me siga. Ande segundo os meus passos. Então, a gente precisa ser parecida com Jesus, tá? Olha, o outro viu que me conheceu, quer casar comigo, quer amor, muito. Viu? Então, a idolatria, ela culmina na morte. O ídolo, o bezerro de ouro, ele precisou ser moído e muitas pessoas naquele dia morreram. Qual é o ídolo que você precisa moer na sua vida? Qual é o ídolo que você precisa espedaçar? No meu caso, eu já tive que espedaçar o ídolo do trabalho, porque eu trabalhava 12 horas por dia, não tinha tempo para Deus, não tinha quem fizesse eu ter, tá? Então, o meu ídolo já foi o meu serviço voluntário na igreja. É quando tudo virava em torno daquilo, era um ativismo religioso. O meu ídolo já foi a falta de perdão, tá? Fugir pra onde, amor? Tá em lockdown a cidade. Vai dar certo, tenha calma. Então, qual é o ídolo que você precisa demolir hoje? É o ídolo do conhecimento? Você se apoia no seu conhecimento? O ídolo, ele tem uma característica muito séria de substituir quem Deus é. Então, por exemplo, você se apoia onde você coloca a sua força. O seu ídolo é, sei lá, o seu cartão de crédito que você se confia nele para na hora da necessidade você ir lá e passar. É o seu cheque especial. O seu ídolo é comida, é aonde você vai e descarrega os seus problemas. Então, a nossa sociedade,
ela é craque em criar muitos ídolos, é cultural. Então, o seu ídolo pode ser redes sociais, onde você entra para ficar lá passando o tempo e não sentir dor para se anestesiar. Pode ser seriado, Netflix, mas isso são coisas ruins? Não, gente. As coisas em si, elas nem são boas, nem são ruins. É como a gente utiliza que vai fazer isso ser um ídolo ou não. Então, avalie. Eu já dei aqui vários exemplos para vocês, né? Ó, comida. Amor, para de brincar na aula. Deixa eu terminar aqui. Misericórdia, tô nem vendo a hora. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Tá na hora de terminar. Se acalma que já ela termina. É isso mesmo. Faltou bem pouquinho. Já tô no final, gente. Então, qual é o ídolo que você precisa quebrar hoje? Murmuração é a reclamação que tá sendo o seu ídolo, tá dirigindo a sua vida, tá? A gente vai falar bem mais sobre essas questões lá dentro do nosso canal. A gente tá fazendo o devocional sobre orgulho. E o meu desafio para você essa semana é, se você topa, vir para o canal e a gente pensar juntas sobre a questão da idolatria, tá? E da murmuração. Você topa vir comigo e lá para o canal? Coloca aí, eu topo. Quero ver quem vai topar o desafio, tá? Mas esse desafio, você vai ter que fazer o devocional e eu quero ver você fazendo e me mostrando nos seus stories, tá? Então, como é que a gente vence as prisões, Pri? Amando a Deus. O nosso amor a Deus, ele precisa ser com a mente, com o coração. Eita, calma. Celular aqui avisando que vai descarregar. Então, com a mente, tá? Vou ter que desconectar aqui o microfone. Peraí, ó. Charlene já colocou que topa. Quem mais topa? Cris, seja muito bem-vinda. Que bom que você gostou. Ó, quem tá aqui pela primeira vez, fala comigo pra você vir pro nosso canal gratuito, tá bom? Gente, deixa eu só conferir aqui se meu celular tá carregando. Peraí, bem rapidinho. Ai, tá carregando. Ó, Lady topa, Glenda topa. Por quê? Porque assim, a gente aqui na aula, eu consigo passar muito conhecimento pra você. Só que aí você precisa colocar em prática. Quem não tá no canal, fala comigo no direct, pede o link, tá? Vai ter um resumo dessa aula lá. Eu quero que você que tá escrevendo aqui pra mim, eu topo. Quando terminar a aula, eu vou colocar um post lá no meu feed com o resumo dessa aula e eu quero que você vá lá e comente. Eu vou participar do desafio, tá? Ô, coisa boa, Débora, bem-vinda. Ó, todo mundo que não está ainda no canal, lá no post eu vou explicar como é que você faz pra entrar. Então, calma que vai dar tudo certo. Todo mundo vai entrar. Então, como eu tava falando pra vocês, como é que a gente vence? Amando a Deus. Como é que deve ser o nosso amor a Deus? Ele deve ser com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa força. Com a nossa mente, é isso aqui que você tá fazendo comigo. Estudando a palavra de Deus. Pode sim, Tati, viu? Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, tá? E aí você pode começar lendo a sua Bíblia, é o primeiro passo, mas você não pode parar aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui comigo as minhas alunas de Tiago. No curso de Tiago, a gente está aprendendo como estudar a Bíblia, tá? Então, a gente não só está estudando o livro de Tiago juntos, mas eu estou ensinando as meninas como que eu faço para estudar a Bíblia. Então, procure se aprofundar, procure mergulhar na palavra. Quanto mais fundo você cava na Bíblia, mais você conhece de Deus, mais tem coisa para revelar. A Bíblia é o único livro que você pode ler e reler, que ele sempre vai parecer um livro novo. Palavra de quem já leu, assim, muitíssimas vezes. Infelizmente eu não tenho registrado, não contei, mas eu leio desde os 6 anos e a minha mãe me obrigava mesmo a ler a Bíblia. Obrigada, mãe, por isso, viu? Isso é uma bênção na minha vida, mudou a minha vida. Então eu já li a Bíblia inteira muitas vezes, porque a minha mãe não deixava eu pular os livros da Bíblia. Então, a gente precisa amar Deus com a nossa mente, alimentando a nossa mente com a palavra. A gente precisa amar Deus com o nosso coração, que é o que? Os nossos sentimentos e os nossos desejos. Eles precisam estar voltados para Deus. E aí tem um princípio que fala que você é aquilo que você ama. Então, se você ama deuses, né? Se você ama outras coisas, você se torna aquilo ali que você se direciona, tá? E você precisa amar Deus com a sua ação. Então, quais são as 3 coisas? Mente, coração e forças. Força está falando de quê? Agir. É muito lindo isso que a gente está vivendo aqui, que a gente está aprendendo, é fofo, é maravilhoso. Mas se você fechar aqui essa live e você não pegar nada do que você aprendeu aqui e colocar em prática, não vai funcionar.
É por isso que a gente tem sempre, depois das aulas, um desafio, que é para eu te ajudar a colocar em prática. Fechou? Então, quando a gente cai nessas prisões, nesses pecados, nós menosprezamos a graça de Deus. Você pisa no sangue do Cordeiro, né? Tá? E aí, nós não podemos cair na síndrome do supercrente. É com isso aqui que eu quero encerrar, que é o que tá lá no versículo 12. Tá? Que é aprender como eu ensino. Bora, Evanildo, ó, tá fazendo já Enraizados. Depois do Enraizados, quando terminar ele, você vem pro curso para aprender a estudar a Bíblia. Vai dar certo. Então, ó, versículo 12, ele diz assim: por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Isso aqui tá muito relacionado com o orgulho, que foi o primeiro ponto que a gente estudou, tá? A gente não pode se achar a supercrente, é uma síndrome. Síndrome do supercrente, eu já sei de tudo, eu já posso tudo, eu sou tudo. Você tem que entender qual é o seu lugar. O orgulho faz a gente achar que não vai cair. A murmuração faz você começar a cavar o buraco. E a idolatria te empurra para dentro desse buraco, né? Não basta você estar no deserto, você ainda cava um buraco para se enterrar no meio do deserto. É isso que esses 3 posicionamentos fazem, tá? Então, eu quis trazer isso para você acordar, porque muitas vezes o fato de o país estar em crise não significa necessariamente que a gente precisa estar em crise. Então, uma coisa que eu vinha conversando com o Tess, eu dizendo assim, amor, como pode tantas pessoas querendo se divorciar, tantas pessoas passando por crise no casamento, e a gente tá aqui e a gente tá tendo paz? É reflexo do nosso relacionamento com Deus. Esses dias eu abri uma caixinha e perguntei pra vocês qual era o seu deserto, qual era a sua dificuldade. E aí uma de vocês falou pra mim que era relacionamento, mas não disse qual era, tá? A pessoa não falou qual era. Só que o que eu quero dizer pra você é que todos os seus relacionamentos, tudo na sua vida, depende do seu relacionamento com Deus, do nível de intimidade que você tem com Ele, tá bom? Quer sair do deserto? Tenha intimidade com Deus. Ame a Deus com seu coração, com a sua mente e agindo, obedecendo. Quem ama, obedece, tá bom? Então, ó, hashtag da aula de hoje, quem ama, obedece. Vamos fazer o nosso print pra gente encerrar a nossa aula. O que eu quero pedir? Compartilha nos seus stories e eu vou colocar uma caixinha pra você me dizer o que foi que você aprendeu na aula de hoje, pra gente continuar conversando e aprofundando nesse assunto lá pelos stories. Combinado? Bora fazer o print, vou ficar aqui paradinha. Deixa eu mais pra ver que é a Bíblia, né? Faz o print. Me marca pra eu saber, tá? Que você tava aqui ao vivo comigo. Se você ainda não está no nosso canal gratuito, me chama. Isso, quem ama, obedece. Quem não está lá no canal gratuito, a gente vai fazer os devocionais. Hoje eu vou colocar coisas práticas pra você vencer os seus desafios aí com a murmuração, com a idolatria, com o orgulho. Me chama no direct pra eu te mandar o link. E eu vou colocar agora, tá? No feed, um post com o resumo da aula de hoje pra você salvar, compartilhar, marcar suas amigas. Essa aula aqui vai ficar salva por 24 horas. A aula 1 ainda está disponível. Eu vou colocar o link dela lá nos meus stories, tá? Se você perdeu a aula sobre o orgulho, assiste, que é muito importante você entender. O orgulho é a origem, né, de todos os outros pecados. Se a humildade é a virtude que abre a porta para todas as outras, o orgulho é o pecado que vai abrindo porta pra gente descer ladeira abaixo. Você precisa vencer o orgulho, tá bom? Ó, beijo, Deus abençoe vocês, tá bom? Ótima semana e até daqui a pouco nos stories e lá no nosso canal. Vou já lá colocar o desafio de hoje. A hashtag de hoje é quem ama, obedece, tá? Beijo, Deus abençoe vocês.